Uma nova pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, dá sinais claros da recuperação da imagem do governo federal após um primeiro semestre de cenário negativo. O levantamento mostra que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a empatar dentro da margem de erro com a desaprovação. 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam, de acordo com a Quest. A abertura para negociações com os Estados Unidos, a melhora na economia e a derrota de pautas da oposição deram fôlego ao presidente em momentos de favoritismo, pouco menos de um ano das eleições de 2026. Confira nos comentários do professor Márcio Meirelles. Muito bem, mais um Linha Política para você, o pessoal que está nos acompanhando semana a semana. Na última nós não tivemos, mas cá estamos retornando com o nosso Linha Política. Por quê? Porque todo dia é dia de discutir a política brasileira, principalmente no vai e vem que nós estamos acompanhando neste ano. Professor Márcio Meirelles, mais uma vez comigo. Eu vou perguntar para o professor se algum dia ele já presenteou um inimigo, um adversário, alguém que ele não se dava muito bem. Você já presenteou alguma vez, professor? Não me lembro. Não me lembro de ter presenteado algum inimigo. Porque olha só, porque depois de um começo de ano de muita dificuldade, de muita baixa, talvez o presidente Lula, que faz aniversário neste ano, aliás, tem até uma curiosidade, né? Diz que o Lula tem 2 datas de aniversário. Uma nos documentos, que é dia 6, né, a última segunda-feira, e a outra, essa é a real, que é a do dia 27 de outubro. O senhor sabia dessa? Não sabia. Não sabia. E aí, no mês em que Lula faz aniversário, o presente veio, talvez, no olhar mais curioso, dos seus adversários do clã Bolsonaro. Porque, professor, a pesquisa Quest, divulgada nessa quarta-feira, ela vem mostrando que a aprovação do governo Lula, ela teve uma recuperação espantosa nos últimos meses, na avaliação ou na comparação do que vimos no primeiro semestre. Essa aprovação ela voltou a empatar dentro da margem de erro com a desaprovação. 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam. E aí, em meio a tudo isso, a gente tenta fazer uma avaliação do que teria feito com que essa aprovação volta à tona, né? O brasileiro, o eleitor, de acordo com a Quest, passou a ver o governo Lula em bons momentos, navegando mares mais tranquilos, em meio ao Brasil que continua com uma série de polêmicas. Lula conseguiu essa aprovação, e é importante a gente lembrar que a pesquisa vem no momento em que Lula se reaproxima dos Estados Unidos de Donald Trump, dos Estados Unidos até então, entre aspas, que era a fortaleza do grupo de Jair Bolsonaro, principalmente numa ação encabeçada pelo seu filho Eduardo Bolsonaro, que continua lá e que, olha, está tentando de uma certa forma até dobrar a aposta. Mas, professor, essa aprovação seria, no meu modo de ver, e o senhor disse se eu estou errado, um grande presente dos adversários do próprio presidente da República? Com certeza. Ele recebeu um presente de aniversário pelas 2 datas. Uma data, que talvez seja essa data de batismo, né? E a outra data talvez seja a data de registro. Isso é muito comum, né, acontecer isso. Mas ele recebeu 2 maravilhosos presentes, né? Do lado dos Estados Unidos, parece que a coisa está começando a ficar um pouco mais clara, ou seja, esse encontro dos industriais, dos empresários, com as empresas americanas e lá em Washington também, com os dirigentes do governo americano, mostraram a realidade política do Brasil para esses
assessores do Trump. Tanto que ele mudou o tom, né? Aquela química se transformou num namoro, né? Porque ele diz que ele é um homem muito bom. 30 segundos se transformaram em 30 minutos. O Palácio do Planalto detalhou a conversa. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Segundo a nota, Lula recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. E solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. E os dois presidentes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. Que Lula aventou a possibilidade de o encontro ser durante a cúpula da ASEAN, na Malásia, e que os dois trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Pouco depois, o presidente Donald Trump publicou em uma rede social que teve uma ótima conversa por telefone com Lula, que discutiram muitos assuntos, mas a conversa focou principalmente na economia e no comércio entre os dois países, e que terão novas discussões e encontros em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Finalizou dizendo que gostou da conversa e que os dois países se darão muito bem juntos. Então, eu acho que no lado externo, eles estão percebendo claramente que houve uma certa exagero nas políticas relacionadas ao Brasil, tanto no aspecto comercial como no aspecto político. Agora, eles estão numa situação difícil, porque eles não vão dizer, não vão voltar atrás, né? Não sei se essas sanções que ele destinou aos membros do Supremo Tribunal Federal possam ser revogadas, não sei, parece que não existe nenhum caso de revogação, né? Então, eu acho que, nesse aspecto externo, o Lula ganhou realmente um grande presente. O Eduardo Bolsonaro continua ainda fazendo as loucuras dele. Parece que agora ele vai pedir afastamento, né? Vai pedir definitivamente aqui e vai morar lá nos Estados Unidos, né? O outro parece que está de férias. Mas, na verdade, eles estão se omitindo com referência a essa mudança que o Trump teve para com o Lula. Porque é o seguinte, até com o Hamas, que é onde tem a intervenção militar, abre-se um canal de diálogo, e agora fizeram, né, até um acordo, vamos ver se o Hamas vai cumprir. Então eu acho que na data de ontem ocorreu uma grande vitória, porque em algum momento essa abertura desse canal aconteceria, e quem foi escalado para intermediar? Ninguém menos do que Marco Rubio, uma pessoa que é conhecida pela sua atuação a favor das liberdades, a sua crítica a regimes totalitários, notoriamente na América Latina. O que causa ainda uma certa dificuldade para nós entendermos é essa colocação do Marco Rubio, né, para discutir, porque o Marco Rubio, na verdade, ele é um ideólogo, né, da direita, ele detesta a esquerda, né? Enfim, ele está, de uma certa forma, prejudicando o Brasil. Não sei como é que vai acontecer isso, ou se, de uma certa forma, ele sai fora e fica mais sobre o aspecto comercial, né? Eles esquecem da questão política. E o Lula também recebeu presença aqui no Brasil, ou seja, aquela manifestação pública contra a blindagem, aquilo foi um levantamento da sociedade, né? A sociedade percebeu claramente que ela precisava tomar um partido e ela saiu às ruas. Eu acho que isso, de uma certa forma, demonstra que
existem coisas piores para serem discutidas no Brasil do que o próprio governo Lula, né? E esses benefícios que ele está fazendo, né? A questão do imposto de renda, a questão da energia elétrica, o pé de meia, enfim, ele continua na esteira dos benefícios que, na verdade, traz de volta ou mantém o eleitorado fiel a Lula. Então, eu acho que o Lula recebeu 2 grandes presentes de aniversário, já que ele faz 2 dias, 2 datas de comemoração. Pois é, só para a gente citar essa curiosidade das 2 datas, né? Isso de acordo com o irmão mais velho do Lula, né? O Frei Chico, isso mesmo, né? Ele deu uma entrevista citando que essas coisas aconteciam porque na época, né, onde aquela região onde Lula nasceu, de muita dificuldade econômica, era muito comum as famílias fazerem ali o registro dos filhos em grupo, em conjunto. E aí havia uma dificuldade muito grande de se saber a data exata do nascimento das crianças. Então isso teria levado a essa curiosidade aí de Lula ter 2 datas de aniversário. Professor, aí voltando à percepção da população de acordo com a pesquisa Quest sobre este momento do governo, né? Só para a gente fazer algumas comparações. Por exemplo, a comparar outubro com setembro. A pesquisa de setembro mostrava que a aprovação do presidente era de 46% e ela subiu para 48%. A desaprovação era de 51% e caiu para 49%, né? Ainda continua aí os não sabem, não responderam em 3%. E aí o senhor citou alguns pontos, além do encontro com o presidente americano, né? Da reunião por ligação telefônica e também do encontro rápido que eles tiveram na ONU. Há também algumas ações, principalmente aquelas vinculadas à economia, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi tida aí como um acerto do governo nas respostas do eleitor que foi abordado pela pesquisa, né? Durante essa própria situação aí da ONU com o Trump, 49% dos entrevistados acreditam que o Lula saiu mais forte. 79% são a favor aí dessa isenção do IR para quem ganha até 5.000, né? De acordo com a Quest, professor, a gente tem uma queda muito grande na parcela dos entrevistados que consideravam que a economia piorou, né? Essa percepção está em queda, ou seja, o brasileiro está começando a ficar mais otimista quando pensa na questão econômica. E aí, professor, eu comecei a minha fala abordando o primeiro semestre do governo, que tinha uma dificuldade muito grande com a questão da comunicação. O governo fritou bastante em alguns pontos, entre eles, como a gente citava, né, a própria questão da economia, os valores de alimentos básicos no supermercado, aquela questão inclusive que envolveu aí fake news e tudo mais, mas aquela questão da taxação do PIX. E parece que a coisa mudou também na forma de atuação. A oposição nadava de braçada nas suas publicações, na forma como conversava com o eleitor, e o governo Lula tinha essa dificuldade muito grande. A gente citava aqui, inclusive eu lembro de uma frase do senhor, que teria que acontecer uma coisa fora do comum para o governo e para o presidente sair do momento ruim, na percepção do brasileiro. E de lá para cá, além destes fatos, Trump e economia, parece que a direita está tendo uma dificuldade agora em se comunicar com o seu eleitor. Parece que entrou numa má fase da comunicação, enquanto o presidente e o seu governo, se por um lado estão tentando dar uma segurada aí nas postagens e tudo mais, mas é um bom momento para eles, inclusive no contato direto com o eleitor e as redes sociais? Não há dúvida, a comunicação do Lula melhorou bastante.
ela foi muito, muito pontual, está sendo muito pontual. Agora, eu acho também que a gente poderia incluir um pacote de presente do Lula esse desencontro da questão da direita. Porque eu acho que parte dessa aprovação que o Lula está tendo foi um pouco daquela divulgação que houve no passado, que a oposição fez, com referência ao governo dele, né? E aí tem uma coisa interessantíssima, que a sociedade parece que está começando a perceber que um exemplo, não sei se teve efeito, mas eu acho que tem efeito, foi, por exemplo, aquela questão do PIX, né? Que que jogou o governo realmente nas lonas, né? Nas cordas, da corda foi para a lona, beijou a lona, né? Aquela crise do PIX foi uma coisa assim absurda, né? E aí agora você vê que o Trump começou a criticar a questão do PIX. E aí eu acho que houve uma associação da sociedade em que a direita, de uma certa forma, defende as coisas que são ruins para o país. Eu acho que isso trouxe aquela direita que era contra o PT, contra o lulismo, e que percebeu que, na verdade, eles também foram envolvidos, foram enganados, de uma certa forma, com esse discurso da direita, que foi, e depois também essa questão da extrema-direita, né, de violência, dessas bravatas, que, de fato, contribuíram também. Então, eu acho que houve uma migração muito grande daqueles indivíduos que eram contra o PT, contra o lulismo, contra o governo Lula, eles começaram a perceber da direita, não da extrema-direita. Os radicais continuam aí, mas esses que ficaram no meio do caminho, eu acho que inclusive foi essa quantidade de eleitores que deu aquela condição de quase empate, né, na eleição de Lula e de Bolsonaro, que, na verdade, eles eram contra o governo, né, contra o Lula, e detestavam o petismo. Aí no resto do petrolão, da corrupção e tal. Então, eu acho que o Lula ganhou também um grande presente desta confusão mental, pessoal da direita, que não tem proposta, não tem candidato, e os candidatos que parece que tinham um pouco mais de aceitação popular estão se demonstrando ser também indivíduos sem nenhuma perspectiva política, né? É o caso do governador de São Paulo, que talvez pela sua inexperiência política, ou talvez levado pelas brigas internas da família do Bolsonaro, ele quis ganhar a confiança do Bolsonaro. Pode até ter ganho, mas a família não o aceita, né? Então ficou agora uma questão não só política, mas também uma questão familiar. E isso faz com que a direita não consiga se organizar, né? Veja esses últimos dias aí, a briga do Ciro Nogueira com o Caiado. Pois é. Né? Coisas de nível muito baixo, as discussões entre os dois. Na postagem, o governador de Goiás disse, abre aspas, a ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michele. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula. Fecha aspas. Ciro Nogueira rebateu, dizendo que foi surpreendido pela extensão do comentário do político e completou, abre aspas, deve estar com o tempo livre. Eu não, sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa, você está certo.
satisfeito, fecha aspas. Né? E o Ratinho, acho que não existe um apelido tão singular como o Ratinho, porque ele, na verdade, é um ratinho, né? Ele não sai do Paraná e fica ali por volta do Paraná e não consegue uma certa popularidade. Então, o candidato da direita, que seria talvez o Tarcísio, me parece que também já ele mesmo percebeu as incongruências e talvez a falta de maturidade política dele, né? Nos últimos atos que ele cometeu. E uma coisa ficou bem clara, eu acho, o Francisco, que eu acho que a gente poderia fazer uma comparação. Os assessores de Trump são os que, de uma certa forma, criaram uma imagem negativa. E os assessores, esses membros da direita hoje, que estão, né, se degladiando por uma vaga, também criaram uma imagem negativa. Ou seja, o Trump não é tudo aquilo que eles imaginavam, né? E, por outro lado, Tarcísio não é tudo aquilo que a gente imaginava. Então, acho que isso, quem ganha é o Lula. Agora, há uma grande preocupação, porque eu acho, talvez, se esse momento se repetisse lá para o mês de maio, julho do ano que vem, o Lula ganharia a eleição com muita facilidade. O problema é a economia, que alguns economistas já estão dizendo que o ano de 27 seria um ano extremamente difícil para quem ganhasse as eleições, mas alguns já estão antecipando para 26, né, a crise econômica com referência à dívida pública, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda, e o próprio Lula já está dizendo que ele não tem concorrente. Ele vai ganhar a eleição facilmente. Eu acho que não. Ainda não dá para ter essa afirmação, porque muita coisa pode acontecer por aí. E você sabe que a inflação é extremamente sensível na vida do brasileiro. Não só do brasileiro, do mundo todo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela. Caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Uma sopinha de caldo de galinha, de cautela. Eu acho que, no momento, acho que exigiria isso até do próprio Lula. Verdade. Não se vangloriar das vitórias dele, mas ter uma postura um pouco mais comedida, né? Dizem que tão ruim quanto um mau perdedor é um mau vencedor, né? E o mau vencedor pode meter o pé pelas mãos. Isso que o senhor está citando, eu estava ouvindo ontem do Ricardo Couto, né? O jornalista aí consagrado, Ricardo Couto, estava citando que não é hora do Lula colocar o salto alto. É muito perigoso, até porque você tem variáveis em pontos cruciais da percepção brasileira, principalmente quando a gente está citando a questão da economia, né? E até porque a economia ela é muito afetada, é claro, por coisas que estão sob a tutela do governo federal, mas também é muito afetada por coisas que estão fora do alcance do governo federal. É tal história, só precisa tomar cuidado para não subir no salto alto, porque pode cair, né? E tem isso também. É tudo tão favorável que é bom não dar sopa para o azar. Por exemplo, crises internacionais, né? Exatamente. Isso é um problema. Por exemplo, veja a situação dos Estados Unidos, né? A imprensa não tem relatado muito, mas eu tenho tido notícias de pessoas que vieram de lá há pouco tempo, diz que é uma coisa absurda o alto custo de vida do americano. Ou seja, subiu assim uma coisa absurda, né? O Trump não gerou o emprego que ele imaginava que ele iria gerar e não vai gerar esse volume de empregos que ele prometeu. Então, a grande preocupação da economia, pelos fundamentos da nossa economia atual, que está em cima do fio da navalha, né?
e a situação americana, que pode piorar, sim, né? Pode ter problemas que ele tenha que tomar medidas drásticas lá que façam repercussões aqui no Brasil. Ou seja, todas as economias que são baseadas em dólar, quando os Estados Unidos têm um resfriado, a gente tem uma pneumonia, né? Então, esse é um outro grande risco que nós corremos, que precisamos ter um pouco de cautela e aguardar um pouco, porque a situação dos Estados Unidos é muito complexa, é muito difícil, né? E que a gente não sabe o que vai acontecer. Tenho a confiança do presidente Lula e pretendo continuar desenvolvendo os trabalhos que vem fazendo no Ministério do Turismo. Tenho apoio de boa parte da bancada. A gente tem trabalhado com o diálogo, buscando junto à administração do partido esse entendimento. E ainda mais numa posição do Trump, que é uma posição dúbia, né? Ele não tem uma linha que a gente possa dizer qual é a próxima jogada dele, né? Ou seja, o próximo lance dele. Então, eu acho que a gente precisaria ter um pouco de cautela. Eu acho que o Lula deveria ter um pouco de cautela com referência a esse período que falta, né? Porque o risco a gente corre de aparecer aí um indivíduo, né? Sei lá, eu acho que não vai aparecer outro, mas de ganhar a eleição um indivíduo que não está preparado, né? E isso é muito complicado para a gente que já teve experiências nesse sentido. Com certeza, em histórico brasileiro para candidato que caiu de paraquedas e fez estrago não é pouco. Professor, só para a gente encerrar aqui, como a política, e a gente tem a política do oportunismo, né? A gente lembra que citamos em programas anteriores aqui alguma debandada de partidos que faziam parte, né, do governo e anunciaram retirada, inclusive com pressão para a saída de ministros, e dois deles que estavam praticamente já definidos, com os dois pés fora do governo Lula. A gente tem o posicionamento, por exemplo, do ministro dos Esportes, o André Fufuca, né, que é do PP. Ele foi afastado pelo partido nessa quarta-feira porque contrariou o PP e disse que fica no governo Lula. E o mesmo acontecendo com o Celso Sabino, né? O ministro do Turismo também anunciou que vai permanecer no governo Lula pelo menos até o próximo ano, os dois contrariando ordens de seus partidos, porque o vento, por enquanto, mudou para a esquerda, ou melhor, para Lula. A política e seus oportunismos, não é? E aí tem também um outro problema, que não sei se tem consequências, mas diante da experiência do que nós já vimos, a questão do Eduardo, né, que quer sair do PL, não é isso? Sim. E se ele sair do PL, ele tira 30 deputados. Não sei qual é a força efetiva dele, né? Mas, na verdade, essas mudanças que a situação é política, né? Ou seja, a gente não tem porque os partidos hoje são agremiações, né? Disponíveis para receber recursos do governo. Sim. Eles não têm ideologia, eles não têm absolutamente nada de programa, de oferecer à sociedade. Esses dois ministros, inclusive o Sabino, né, que é da região lá do Belém, que pretende ser senador, candidato a senador, ele acha que, saindo do governo, ele deixa de ser vitrine, principalmente da COP 30, né? Exato. Da COP 30, né? E o esporte também, né? Ou seja, são duas vitrines para o brasileiro inteiramente interessantes, né? Essa da COP, porque favorece o eleitorado dele lá no Pará, e o Fufuca, né? Que é dos esportes. E o próprio racha, né? Que esses próprios líderes estão tendo. Aquela denúncia contra o presidente do PP, não é isso? Aquele Rueda,
daquele piloto que diz que ele tem ligações com o PCC. Ou seja, é muito perigoso a gente ter não é perigoso, é uma situação difícil de você ver qual é a tendência política do país diante dessas pessoas que estão em busca do poder próprio. Não é o poder do país, não é o poder do partido, não é o poder a partir da sociedade, é pessoal. Ou seja, uma demonstração assim que não tem uma definição, né, no século XXI dessas atitudes que esses líderes políticos estão tomando, né? Parece que o Ciro foi conversar com o Bolsonaro, né? Fica o Bolsonaro lá que nem a rainha da Inglaterra, né? Vai ser preso e fica lá dando conselhos aos políticos. Quer dizer, é uma situação completamente esdrúxula que a gente pode assistir no Brasil. Um indivíduo que está fora da política, mas que ainda tem força política, né? Pelo menos tem aí 15%, 20% do eleitorado brasileiro. Então, a gente discutir um panorama político para efeito de um desenvolvimento, um crescimento do país, é muito difícil. Porque, na verdade, eles estão procurando se encostar em alguma coisa para poder ter o poder ao lado. Né? E a gente sabe que o poder ao lado não é simplesmente que resolva a situação. Isso pode gerar outras formas de poder que não são interessantes para a sociedade e muito menos para o país, né? Pois é, pura fisiologia, né? Pura tentativa de sobrevivência e nada de proposta. Professor, muito obrigado pela conversa desta semana. A gente... porque uma coisa vai levando a outra, né? Se a gente for abordar aqui, são 4 pautas, todas elas linkadas à recuperação de prestígio do governo nas últimas semanas. E é claro, como a gente disse aqui no começo do programa, a política brasileira e tudo aquilo que rebate nela faz a gente viver um período de várias incertezas, mesmo naquilo que que nos parece ser certo. Mas certo mesmo é que a gente vai continuar com o nosso Linha Política, porque tem muita coisa para a gente poder debater. Lembramos que estamos já a menos de um ano das eleições de 2026. Muito obrigado pela conversa, professor. Um abraço, Francisco. Um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 70 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, G1, Rádio Itatiaia, O Povo e CNN. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Dias Henrique.